Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edmilson e hoje a gente vai finalmente entrar num contexto mais prático do nosso workshop de edição de áudio e vídeo. Esse vídeo vai ser um dos vídeos mais importantes dessa primeira parte do nosso workshop focado na edição de áudio, porque hoje a gente vai falar sobre gravação. Hoje eu vou tentar falar sobre algumas formas e alguns equipamentos que a gente pode utilizar durante a gravação do nosso áudio, visando ter a melhor qualidade possível. Mas antes de falar sobre a gravação em si, é muito importante que a gente tenha ciência sobre o que a gente pretende gravar. É um áudio que a gente quer sincronizar com um vídeo? Ou é um áudio que a gente quer usar para um podcast? Quando você for gravar um áudio para um vídeo, por exemplo, é importante que você tenha sempre tudo muito bem planejado, que você tenha um roteiro e que você saiba como que vai funcionar o seu vídeo. Assim, você pode dar uma dinâmica mais interessante para o seu vídeo. Também é muito importante que você deixe pistas para você poder sincronizar esse áudio depois. Um exemplo muito famoso é a claquete. A claquete ela tem várias outras funções, mas principalmente também você poder sincronizar o áudio que você captura pelo microfone com o áudio capturado de uma câmera. Muitas pessoas também utilizam a famosa palma. Quando você bate a palma, acontece um pico na timeline da sua gravação que você consegue identificar. Assim você consegue sincronizar o áudio com o vídeo. Eu vou mostrar isso mais depois quando for falar sobre edição de vídeo. No caso do podcast, também é muito importante que a gente entenda qual é o nosso objetivo com esse áudio. Se vai ser um podcast com uma conversa mais fluida ou uma conversa mais sistematizada. É muito importante também que quando você for gravar o áudio do seu podcast, todas as pessoas que vão fazer parte do seu cast também gravem uma boa qualidade de áudio, para que o áudio não destoie entre um integrante e outro. Eu sei que nem sempre isso é possível, mas é uma precaução que a gente pode ter, é um planejamento que a gente pode ter desde o início. Agora falando um pouco mais sobre os equipamentos que a gente pode utilizar. Edmilson, é óbvio que eu vou utilizar um microfone. Sim, é óbvio que você vai utilizar o microfone, mas qual microfone? A gente tem um universo de microfones que a gente pode utilizar e cada um tem um objetivo mais específico. Por exemplo, os microfones dinâmicos. Os microfones dinâmicos podem ser considerados os microfones mais populares que a gente tem. Ele é muito utilizado por pessoas que cantam e gravam covers, por exemplo. E ele é um microfone que ele tem um áudio mais direcionado. Então, geralmente quem canta, ele geralmente canta com a boca muito próxima desse microfone, visando ter uma boa captação de áudio. Esse é um microfone também que ele comprime bastante o áudio. Então você tem poucas frequências que são captadas por esse microfone, principalmente o áudio externo. O que é bom porque diminui o ruído, por exemplo. E você tem uma variedade de possibilidades de microfones dinâmicos, tanto de preço quanto de qualidade. Você tem microfones que custam entre 100 até mais de R$1.000. E a qualidade também vai variar bastante. E não necessariamente um microfone que custa R$100, ele é muito melhor do que um microfone que custa valores acima disso. Você tem que olhar o fabricante e você tem que olhar revisões desse microfone, pois existem microfones que são bem acessíveis e que têm uma ótima qualidade de áudio. O próximo tipo de microfone são os microfones condensadores. Esses microfones são mais comuns ao serem utilizados para gravação de vídeo, mas eles também são muito comuns para gravação de áudio também, principalmente podcasts. Esses microfones eles são bem específicos, pois eles são utilizados geralmente utilizando uma placa de áudio. As placas de áudio elas servem como uma forma intermediária para a gente poder processar esse áudio e a gente obter a melhor qualidade possível. E também elas servem para a gente poder alimentar a energia do microfone, pois uma das principais características do microfone condensador é a necessidade de uma alimentação de energia própria, que a gente chama de phantom power. Geralmente são os mais indicados para caso você queira fazer uma captura de áudio. Porém, eles têm uma ampla variação de frequências que eles captam, exigindo que você tenha um maior controle em relação ao ambiente que você vai captar, tentando minimizar ao máximo a quantidade de ruído ou sons que podem interferir na sua gravação. Lembrando também, claro, que os microfones dinâmicos também precisam de uma placa de áudio ou uma mesa de som, que vai ajudar bastante você a controlar o microfone desde a sua captura, ajustar o volume e o ganho, o agudo, o grave. Isso é bem interessante no processo de gravação, mas nem sempre é acessível, já que as placas de áudio às vezes elas são até mais caras do que os microfones. E a qualidade do áudio capturado por uma placa de áudio, ela varia bastante. Então é sempre bom se informar muito bem sobre qual placa de áudio utilizar, levando em consideração também o microfone que você pretende utilizar. Outro tipo de microfone que é bastante utilizado, e esse é o microfone mais simplificado, os microfones de lapela geralmente eles têm uma qualidade menor do que os microfones dinâmicos e os condensadores, mas eles conseguem capturar bem o áudio. De forma parecida com os microfones dinâmicos, eles também têm um áudio mais direcionado, precisando ficar bem mais próximo da sua boca para poder capturar a sua voz. E eles não são tão recomendados para você poder gravar uma música, por exemplo, som de um violão ou coisa do tipo. Mas eles são uma excelente solução para você poder capturar seu áudio, podendo se ligar no seu computador sem necessidade de uma alimentação de energia ou no seu celular. O preço também varia bastante, você consegue encontrar microfones de lapela bem baratos, você também consegue encontrar microfones bem caros também. Então é muito bom que você sempre pesquise qual é a melhor opção desse tipo de microfone para você. E também a gente tem a captura que se tornou bastante popular ultimamente, que é a captura do áudio pelo celular. Dentre essas opções, ela é a menos recomendada, pois o celular nem sempre ele é fabricado visando a captura de áudio. Então você pode ter uma captura de áudio
áudio bastante comprimida pelo seu celular. Mas muitos celulares eles têm focado nessa captura de áudio e têm proporcionado uma qualidade bastante interessante. E dependendo do seu objetivo, o celular ele pode vir bastante a calhar, além de ser bastante acessível, já que hoje em dia praticamente todo mundo tem um celular. Além dele estar integrado com aplicativos e programas que podem ajudar você a gravar esse áudio. Se você está pensando em começar a gravar um vídeo ou um podcast agora, o celular ele pode ser uma boa escapatória. E você também pode melhorar a qualidade do seu áudio no processo de pós-gravação, editando esse áudio e acrescentando alguns efeitos, aumentando o grave, o volume, o timbre. Mas isso é pouco recomendado, já que quanto mais você mexe no áudio, mais você estraga o áudio. Vou falar isso quando a gente for realmente editar os áudios. É sempre importante a gente ter em mente que o processo de gravação é o processo mais importante na hora de você capturar seu áudio. Ele é o que vai definir a qualidade final do seu áudio, seja ele gravado para um vídeo ou para um podcast. O processo de edição é muito mais para você fazer alguns ajustes finos e ela não define por si só a qualidade final do seu áudio. Então, é sempre muito importante que você sempre grave um áudio foda, com boa qualidade. E caso você necessite depois fazer esses ajustes finos. Além disso, a gente tem outros microfones também que são menos recomendados para você fazer captura de áudio. Um deles é o microfone do seu computador ou os microfones de headset. E geralmente esses microfones eles estão ali somente para você fazer uma chamada de vídeo ou de áudio, no qual você consiga se comunicar com as pessoas. Mas eles comprimem bastante o áudio desde a sua fonte, fazendo com que você tenha um áudio com muita compressão, bastante ruído, e ele não é muito recomendado para você fazer qualquer tipo de produção, seja um vídeo ou um podcast. Agora eu vou ensinar para vocês como a gente pode estar gravando esses áudios. Vou começar explicando como que eu faço para capturar o áudio do celular e como você pode fazer também. Então galera, para gravar no celular, a gente vai usar esse programa aqui. Esse programa aqui ele se chama gravador de voz. Você deve estar se perguntando por que a gente tem que baixar um programa específico para gravar nossa voz, sendo que a maioria dos celulares já vem com um gravador já instalado. É porque esse gravador aqui, ele tem algumas funções específicas que a gente vai utilizar. Então, se você tem dúvida de qual aplicativo é, ele tem esse ícone e ele tem mais ou menos esse layout aqui. Então eu vou abrir aqui o aplicativo para vocês poderem ver como ele funciona. Quando vocês entrarem no aplicativo, vocês vão ver essa tela. Mas antes de vocês começarem a gravar, é importante que vocês venham aqui em configurações, vocês venham aqui em tipo de ficheiro de gravação e vocês sempre deixem marcado o formato WAV, que é o formato Wave, que é o formato que a gente sabe que não tem compressão. O próximo passo que você tem que olhar é a qualidade de gravação. Veja se seu aplicativo já está configurado na qualidade de 44 Hz. Essa é a melhor qualidade que o aplicativo proporciona pra gente. Depois disso está tudo pronto, você já pode começar a gravar pelo celular. Agora eu vou estar ensinando vocês a como gravar pelo Audacity, que é o programa que a gente vai utilizar nesse workshop. Eu vou ensinar agora como você faz a gravação, depois eu ensino como que a gente vai utilizar ele para fazer alguns tipos de edições. Mas primeiramente eu vou fazer uma breve apresentação sobre o programa. Vamos lá? Então, quando você abrir o Audacity, você vai se deparar com essa tela. Lembrando que eu já ensinei como você pode baixar o Audacity, você pode conferir esse vídeo clicando bem aqui. Então vamos lá tentar conhecer o programa um pouco. Nessa primeira parte aqui a gente tem alguns botões que servem para a gente poder controlar a reprodução do nosso áudio. Então você pode dar pause, pode dar play, pode avançar e retroceder. O botão vermelho ele serve para você poder começar a gravar. Então se eu clicar aqui agora, o Audacity automaticamente vai começar a capturar minha voz pelo microfone do meu headset. Aqui do lado a gente tem algumas ferramentas para a gente poder controlar e manipular o nosso áudio. Primeiramente a gente tem essa ferramenta de seleção que ela permite com que eu selecione partes específicas do meu áudio. Com essa ferramenta de seleção é o que a gente geralmente utiliza para a gente poder dar zoom no nosso áudio e também cortar algumas partes específicas. Por exemplo, eu posso cortar essa parte que está sem áudio aqui no começo, apertando a tecla Delete. Essa segunda ferramenta, ela se chama Envelope. Basicamente o Envelope ela é uma ferramenta que permite que a gente faça uma manipulação mais precisa em relação ao volume do nosso áudio, criando keyframes e fazendo com que a gente possa ter uma variância de volume em certas partes do nosso áudio. Como funciona isso? Quando eu clico na ferramenta, aparece essa barrinha aqui. Essa barrinha aqui eu posso arrastar ela para cima e arrastar ela para baixo. Quando eu arrasto para cima, eu aumento o volume do meu áudio, eu amplifico as frequências do meu áudio, e quando eu arrasto para baixo, ele diminui essas frequências. Porém, eu posso clicar em uma parte específica do meu áudio e fazer com que essa parte ela tenha um evento que vai ocorrer a partir dela. Então digamos que nessa primeira parte aqui, eu quero que o áudio ele tenha um volume alto e depois disso meu áudio fique bem baixinho. Então eu posso clicar aqui. Clicando aqui, ele já vai fazer com que tenha essas separações que são esses pontinhos aqui. Agora eu posso pegar a partir dessa linha e puxar para cima, fazendo com que essa parte tenha um áudio maior. Além disso, eu posso controlar aqui, posso puxar essa linha aqui e fazer com que ele vá diminuindo de volume gradualmente, ou eu posso fazer com que ele diminua de volume de uma vez. Eu vou deixar que ele diminua o volume de forma gradativa. E aqui eu posso diminuir um pouco mais o volume do meu áudio, fazendo com que a gente tenha maior percepção. Vamos ouvir para ver como ficou.
o Audacity automaticamente vai começar a capturar minha voz pelo microfone do meu headset. Eu não sei se vocês conseguiram perceber tanto a diferença, mas essa da parte daqui está bem mais alta do que essa parte daqui. Isso aqui é uma ferramenta muito útil para você fazer transições e também manipular partes específicas do seu áudio que está com um volume que precisa ser ajustado. Quando a gente entrar mais na parte de edição, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A próxima ferramenta é a de desenho, mas eu vou falar dela daqui a pouco. Em seguida, a gente tem essa lupinha aqui, que é para a gente poder dar zoom no nosso áudio. E lá na frente, a gente tem outras opções de lupa também, que você pode apertar para diminuir o tamanho do áudio dentro do seu track. Track é essa faixa aqui que a gente consegue ver todo o espectro do nosso áudio, seja em frequência ou seja de outra forma. E você tem outras opções de lupa aqui também, para aumentar, para diminuir, entre outras. Você pode também aumentar e diminuir partes específicas. Por exemplo, digamos que essa parte do meu áudio aqui, eu quero tratar dela de forma específica. Então, eu seleciono a minha ferramenta de seleção, seleciono a parte no qual eu quero editar, apertando a tecla Ctrl e o botão Scroll do meu mouse, eu posso rolar e posso dar zoom em partes específicas. Rolando para cima ele dá zoom, rolando para baixo ele volta para a opção normal. Eu vou deixar desse tamanho aqui mesmo para apresentar as ferramentas. Do lado da ferramenta de lupa, a gente tem a ferramenta para mover os nossos áudios. A gente pode pegar então um áudio e mover ele para trás e para frente. Isso aqui é muito útil para quando você tem mais de uma track e vários áudios que acontecem em momentos diferentes. Para você poder alinhar e deixar eles seguidos ou deixar um espaço maior entre eles. E por último a gente tem a multiferramenta. A multiferramenta é uma integração dessas outras ferramentas, mas ela é uma ferramenta muito pouco utilizada. Você pode selecionar partes específicas do seu áudio, como você também pode fazer a manipulação do envelope por aqui. Eu geralmente utilizo muito pouco essa ferramenta. E por último a gente tem a ferramenta de desenho, que é uma das ferramentas mais complexas que a gente tem. Para utilizar a ferramenta de desenho, primeiro você tem que selecionar uma parte específica do seu áudio, ou você tem que dar um zoom no qual você consiga ver os keyframes dentro de cada frequência de onda. Então, digamos que eu queira selecionar essa parte daqui. Essa ferramenta ela é muito útil para a gente poder corrigir parte do nosso áudio que a gente queira tirar, ou acrescentar, ou aumentar. Digamos que durante a minha gravação, o meu cachorro ele deu uma latida, eu não quero que essa latida saia durante o meu áudio. Então eu posso vir aqui, selecionar essa parte do meu áudio, dar um zoom com o botão do scroll ou com a lupa, você decide. Eu vou usar o scroll aqui. Dar o zoom até começar a aparecer esses pontinhos. Esses pontinhos eu consigo manipular eles utilizando a ferramenta de desenho. Então eu vou selecionar minha ferramenta de desenho e eu posso manipular esses pontinhos, subindo ou descendo. Quando eu desço, eu diminuo a frequência, ou seja, eu diminuo o volume, e quando eu subo, eu aumento esse volume. Digamos que, bem nessa parte, bem aqui, essa onda bem aqui, essa frequência bem aqui, é onde eu consegui identificar o latido do meu cachorro. Então eu vou lá, dou um zoom, eu falo, opa, essa onda aqui eu quero diminuir. Então eu posso vir aqui e puxar ela para baixo, fazendo com que essa parte ela não seja mais detectada no meu áudio. Aqui do lado a gente tem algumas ferramentas que é para monitoramento do nosso áudio. Então, essa primeira aqui é para a gente controlar o volume do nosso áudio que é gravado através do microfone. E esse monitoramento ele é medido em decibéis. Então, o seu áudio ele vai desde menos 54 decibéis, que é um volume muito baixo, até zero. O ideal de volume do seu áudio é que ele esteja entre menos 12 e menos 6 decibéis, que é um áudio que ele está no volume adequado para você poder editar e você consegue ouvir em diversos dispositivos, além dele não estar estourado. Quando ele começa a passar de menos 6, ele começa a sofrer um efeito que a gente chama de distorção. Então o seu áudio ele vai ficar com bastante ruído e uma distorção na voz que a gente não consegue tirar. Então é muito importante que quando você for gravar pelo Audacity, você controle o volume do seu microfone, fazendo com que ele não passe de menos 6 decibéis. Você pode controlar o volume do seu microfone através dessa ferramenta do microfone aqui. Então meu microfone está no máximo, eu posso diminuir, fazendo com que ele diminua a captação da minha voz ou ele aumente. Eu deixo aqui no máximo porque o microfone do meu headset é um microfone que não é tão alto assim. Aqui você pode controlar o volume da reprodução. Então se eu quiser ouvir meu áudio mais baixo, ou se eu quiser ouvir ele mais alto, eu posso alterar por aqui. Aqui em cima, você consegue ver na reprodução, você consegue monitorar o volume da sua reprodução. Então você tem a mesma forma aqui da separação em decibéis, menos 54 e menos 6. Lembrando que entre menos 12 e menos 6 é o volume ideal. Aqui você também tem algumas ferramentas de corte, colar e copiar. A ferramenta de corte ela é muito parecida com a ferramenta de seleção, então eu posso selecionar uma parte do meu áudio, eu posso clicar nessa ferramenta de corte, ou eu posso apertar
ou eu posso apertar a tecla Ctrl X. Geralmente eu utilizo o Del mesmo porque é um botão mais rápido. Mas para quando você vai fazer edições muito grandes, né, de áudios muito extensos, você utilizar esses atalhos mais rápidos, talvez adiante muito o seu trabalho. Cada segundo que você passa adiantando o seu trabalho é um período que você passa mais editando e um período que você consegue produzir mais. E por fim, uma das partes mais importantes é as saídas e entradas do nosso áudio. Você consegue controlar isso a partir desses menuzinhos que a gente tem aqui na parte de baixo do menu. Então, nessa primeira parte, você pode selecionar onde o sistema vai captar o áudio. Você pode selecionar o seu microfone ou você pode selecionar o áudio interno do Windows. Selecionando o Windows WhatsApp, por exemplo, ele não vai gravar mais o microfone do meu headset, mas vai gravar o áudio interno do meu computador. No meu caso, eu quero que ele grave o áudio do meu microfone, então vou selecionar essa opção MME. Aqui, você consegue controlar os microfones que você quer utilizar na sua gravação. Então, no meu caso, só tem um microfone que ele está reconhecendo, que é o microfone do meu computador. Mas você pode adicionar outros microfones, instalando, por exemplo, uma placa de áudio no seu computador. Então você pode ter várias opções de microfone para você poder utilizar. E por último aqui, a gente tem os canais que a gente quer gravar. Se a gente quer gravar em mono ou se a gente quer gravar em estéreo. Lembrando que já falei sobre mono e estéreo no último vídeo, se você não viu, veja lá. E aqui a gente seleciona os alto-falantes para reprodução. Se você estiver utilizando um fone de ouvido que tem energia própria ou uma caixa de som específica, você pode selecionar por aqui também para que o áudio que você gravou seja reproduzido nessas saídas de áudios específicas. Aqui em cima a gente tem outras opções para a gente poder controlar o programa. Então você tem a opção de editar, a opção de seleção, de exibição, controle, a criação e exibição de novas faixas. Então eu posso criar uma nova faixa aqui que seja estéreo mono, vou criar um estéreo aqui. Clicando em silenciar aqui ou deixando ela em solo, eu posso gravar outra faixa de áudio aqui, por exemplo. E ela vai gravar a partir dessa outra faixa e a gente consegue fazer uma mescla de áudios em faixas diferentes. A criação de faixas diferentes é muito importante para a gente poder controlar e editar nosso áudio posteriormente, fazendo com que o nosso áudio não se sobressaia sobre o outro. Então, por exemplo, nessa gravação, o meu áudio está junto com esse daqui. Então, se eu selecionar os dois e reproduzir, a gente vai ouvir as minhas duas vozes, as minhas duas gravações ao mesmo tempo. Mas a gente pode controlar e selecionar esse áudio e colocar ele para começar quando esse acaba. Ou eu posso cortar esse áudio e selecionar uma parte específica que eu quero tirar e acrescentar uma parte desse outro áudio. E a gente pode fazer essas manipulações. E por último a gente tem alguns efeitos e ferramentas que eu vou falar mais quando a gente for falar sobre edição. Mas só para você ter uma ideia, a gente pode equalizar o nosso áudio, alterar a velocidade, amplificar, comprimir, estender, controlar frequências de áudio mais agudo ou graves. E essa é uma das principais funções que a gente vai utilizar no Audacity. Então esse é o Audacity. No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como a gente pode começar a editar o nosso áudio no Audacity. Lembrando, a informação mais importante desse vídeo é que é sempre importante que você sempre tome todos os cuidados possíveis na hora de gravação do seu áudio. A edição, ela serve muito mais pra gente dar uns retoques finais e ajustar algumas coisas que ficaram fora do nosso controle. Mas uma coisa que você tem que lembrar é que quanto mais você mexe no seu áudio, por exemplo, quanto mais você edita o seu áudio no Audacity, adicionando filtros, controlando frequências, mais você vai destruir o seu áudio. Tem uma frase que eu gosto muito que é: quanto mais você mexe, mais fede. Então sempre se preocupe, sempre planeje muito bem como você vai fazer essa gravação. Mas de qualquer forma eu vou ensinar pra vocês como a gente pode usar o Audacity pra gente tentar fazer esses ajustes mais finos. Agora só pra exemplificar um pouco, aqui agora eu tô gravando um áudio pelo meu computador, pela câmera que tá me gravando e também por esse celular. Veja como fica a minha voz quando eu falo pelo meu celular. Agora veja a minha voz como ela fica quando eu estou gravando pelo computador. E por último, veja como ela fica quando eu estou gravando ela pela câmera. Eu queria trazer outros exemplos de como fica o áudio em outros microfones, mas eu não tenho aqui. Como vocês sabem, eu estou gravando de forma totalmente improvisada aqui, mas quem sabe depois eu possa trazer uma comparação entre microfone dinâmico e microfone condensador. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like caso você gostou e compartilhe esse vídeo caso você sinta que ele possa ser interessante para outra pessoa também. Não se esqueça de acessar as outras redes sociais do Pet para sempre estar informado sobre o que a gente está falando aqui. E caso você tenha chegado nesse vídeo, acesse os nossos outros vídeos também, porque eles são bastante interessantes. Então é isso, valeu e falou e até!